Bom, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer uma apresentação sobre manutenção 4.0 com uma nova visualização do que é o reperfilamento de trilhos, né? Existem tecnologias mais modernas hoje na Europa que permitem uma recuperação de trilhos, mesmo com defeitos muito profundos, que você consegue removê-los, né? Remover todos esses defeitos numa passada só, trazer esse trilho de volta à sua melhor condição, a condição de novo, e com isso você economiza tempo, dinheiro e toda a dor de cabeça da substituição de trilhos, além de aumentar a segurança. Então eu vou começar a compartilhar a tela com vocês aqui. Esse aqui, primeiro agradecer ao Lucas Evarista e a equipe dele aí do Brasil Ferroviário pela oportunidade para a gente fazer essa apresentação para vocês, disponibilizar essa informação para vocês e agradecer também o apoio técnico com os materiais da Leasinger e do Centro de Materiais de Leuven, que é uma instituição lá da Áustria, que forneceu todas essas informações que eu vou passar para vocês, tá? Basicamente, quem sou eu? Eu sou o Cláudio, eu represento a Leasinger aqui no Brasil. Sou engenheiro de telecomunicações, sou pós-graduado em gerenciamento de projetos e estou fazendo uma pós-graduação em marketing e vendas. Sou empresário do ramo ferroviário, trabalho com isso. Sou especialista em engenharia ferroviária, com experiência em fornecimento de materiais diversos aí, seja para carga ou passageiro. Sou membro voluntário do CB06, que é a Comissão de Normas Técnicas Ferroviárias. Sou membro do Conselho Técnico da ABIFER, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Tenho experiência com treinamentos fora do Brasil, já fiz treinamentos nos Estados Unidos e na Europa, então é daí que eu trago toda essa bagagem de conhecimento que eu vou passar para vocês, ok? Além de tudo, eu tenho, né, obviamente, com mais de 10 anos de experiência em ferrovias, eu já trabalhei não só nas ferrovias do Brasil, mas toda a América Latina, algumas também nos Estados Unidos e Europa, tá? E, para finalizar, sou também professor de pós-graduação em ferrovias. Esse aqui é o maior temor de todo ferroviário, né? A quebra de trilho. E como é que ela acontece? Principalmente por desgaste, né? Ou por falta de manutenção, ou falta de monitoramento, por esforços demasiados. E aí você tem a quebra de trilho, descarrilhamento e todo o problema que esse assunto traz, né? Como isso começa? Basicamente, é óbvio, o trilho e a roda do trem, eles vão desgastar com o uso. Você vai passando, vai gerando desgaste. Você tem rachaduras, tem deformação plástica, seja no trilho, seja na roda. Isso vai gerando desgaste, você tem trincas que podem ou passar para a roda, irradiar e quebrar a roda, se não for fresada, ou no trilho a mesma coisa. Você começa a ter esse tipo de problema aqui nessa região, e você vê que começa a descamar o metal, começa a ter rachaduras, isso aqui é extremamente danoso, né, para a estrutura metálica do trilho. E acreditem ou não, desses pequenos trincos que vocês veem aqui, surgem rachaduras que racham o trilho no meio, como vocês viram na imagem passada. E por que que isso acontece, né? Basicamente, é o contato roda-trilho que traz isso. Essa interação não tem jeito, ela vai trazer esse tipo de deformação. É nosso dever, como mantenedores ferroviários, restaurar as condições ideais novamente. Lembrando sempre, a gente tem que fazer essa manutenção na roda e no trilho. Então, pensa comigo, toda a roda hoje, né, ou grande parte das rodas que a gente tem aqui no Brasil, são fresadas, ou seja, são usinadas. E o trilho é esmerilhado. Mas por que não fresar o trilho também? Por que não usar a mesma precisão de usinagem na roda, que é usada na roda, no trilho? Com isso, você garante perfil ideal de novo, você garante que o trilho está na perfeição,
você garante um corte preciso do metal e a remoção de todos os defeitos, né? Então, tem que se pensar um pouco também fora do esmerilhamento. O esmerilhamento é muito bom, mas a gente tem que também começar a dar uma olhada em novas tecnologias e o porquê essas tecnologias, por exemplo, são usadas em grande escala na Europa, na China, na Ásia, que são os mercados mais evoluídos e mais modernos do mundo, né? E aqui a gente tem alguns tipos de defeitos, né? Tem o Bell-Grosp, tem o wheel burn, que é aquela quando a roda gira em falso e cria aquela cava. Tem os squats, que são clássicos, toda a ferrovia já viu squat, head check. Tem a indentação, que é quando você tem um material depositado ali e ele vai martelando a cabeça do trilho e deformando. Então, tudo isso é muito normal acontecer na operação ferroviária e a gente tem que tomar esse cuidado. Como é que esse trilho começa a ter trincas e começa a gerar uma fissura que pode correr e quebrar o trilho no meio, né? Você tem, por exemplo, aqui um boleto de trilho, né, que está representado aqui. Você tem aquelas pequenas trincas que eu mostrei lá atrás sendo formadas aqui nessa região. Aí você tem um primeiro movimento que é esse movimento aqui de deitado, né? Ele vai correndo uma trinca, e chega num determinado ponto, ele faz essa curva aqui, ó, e corre para o meio do boleto. Só que ele corre do boleto para a alma, para o patinho e quebra o trilho. Então a gente tem que tomar muito cuidado para evitar esse problema aqui. Como é que você faz isso? Se você consegue já vir e cortar esse metal aqui dessa região, antes dele descer aqui, você salvou esse trilho, ele volta à condição ideal. Obviamente, o esmerilhamento ele pode ser utilizado, mas ele gera muito calor, e aí você tem um outro fator, que eu vou mostrar lá na frente, que é o dano por temperatura. No fresamento, você não tem esse problema. Por quê? É basicamente um corte do metal a frio. Todo o calor que você tem, que é pouco, por sinal, ele é transferido para o cavaco que você tira de metal do trilho. E no trilho mesmo, esse calor não é transferido, ele não é projetado no metal do trilho, ele só fica no cavaco. Por isso o cavaco, quando você tira ele, está azuladinho e o trilho está brilhante, é sinal que o metal tá com as características originais dele, ok? E aqui a gente mostra, né, a deterioração dos trilhos. A gente não tem só problema no uso do trilho. Se o esmerilhamento não é bem feito, não é bem acompanhado, pode acontecer esse tipo de problema que a gente está vendo aí, esse azulamento na cabeça do trilho. Isso aqui é péssimo. Por quê? Isso é sinal que a temperatura subiu demais e ficou um determinado tempo exposto àquele rebolo, esquentando essa região do metal. Isso não é nada positivo, né? Lembrando que o esmerilhamento ele é um sistema, ele é um equipamento que ele depende muito do fator humano. E aí você pode induzir, né, ou ter algum tipo de erro ali na operação. Às vezes o cara está com pressa, às vezes ele quer mostrar serviço, às vezes ele quer gerar mais metros de esmerilhamento, e aí ele carrega a força nos rebolos, e isso não é bom. Isso esquenta o trilho. Se ele passa rápido demais, ele não tira os defeitos. Se ele passa apertando demais, ele esquenta demais. Então ele tem que tomar muito cuidado para fazer o ciclo correto, com o corte certo, na velocidade ideal. E isso depende muito do operador. No fresamento, você já não tem esse problema. A própria máquina faz o ajuste, ela mesma corta. Então, e a velocidade dela é estável. Você não tem muito, vamos dizer assim, interferência humana. Você basicamente dá os comandos e a máquina faz o serviço para você, ok? Então tem que tomar muito cuidado. O esmerilhamento é muito bom, mas ele depende de muito controle humano e isso pode induzir a esse tipo de erro. Quando você esquenta o trilho desse jeito, você corre o risco de destemperar o metal, né? Você tirar ali
qualidades do metal, quanto mais duro o trilho, né, quando você parte para o premium, super premium, é mais perigoso, porque você gera um acúmulo de martensita, que é um material mais duro do trilho, que com essa alta temperatura, todos os outros componentes vão embora junto com a poeira do rebolo, faz aquela poeira, aquela faíscaiada toda, e a martensita fica depositada aí. Isso é péssimo, porque você gera aquele problema de martelamento, porque você tem um material mais duro na parte superior, com um material mais mole embaixo, e isso vai martelando e vai gerando trinco, ou seja, em vez de você aumentar a vida útil do trilho com um esmerilhamento desse que gera muito calor, sem o devido controle, você está diminuindo a vida útil do trilho porque você está deixando essa camada de martensita no boleto e ela está sendo martelada e gerando novas trincas onde talvez nem tivesse. Então tem que tomar muito cuidado com essa operação. Ok, pessoal? E aí, como é que isso funciona, né? Como é que nascem essas microtrincas que a gente viu ali atrás? A primeira etapa é o início da fratura, né? Aquele comecinho que a gente tem ali, que vocês veem ali na superfície. Depois a gente tem as primeiras fraturas maiores, que você começa a enxergar bastante fraturas ali na região. Depois você tem fratura por estresse de contato. A fratura por estresse de contato, o que, que acontece? Vai passando o trem, e principalmente com umidade e tudo mais, né, com água, você vai criando uma condição para que esses trincos eles se propaguem cada vez mais e se aprofundem cada vez mais. Ok? E aí tem a etapa D, que é a etapa final, que é isso aqui, né? Que é a trinca ela vai irradiando, irradiando, sentido a alma do trilho, aí chega num determinado ponto que o peso do trem é tamanho que ele causa uma ruptura nesse metal e quebra o trilho. Então, isso é muito perigoso, tem que tomar muito cuidado. Então, se você não faz o reperfilamento de forma correta, o risco é gigantesco, porque essas trincas que vão sendo geradas, se elas não forem removidas de maneira correta, elas vão sendo mascaradas, e esse mascaramento das trincas vai chegar num ponto que vai gerar uma fratura como essa que a gente está vendo aí, ok? Aí aqui são 4 modelos de manutenção. Não deixa de ser uma estratégia você não dar manutenção. Você simplesmente deixar o trilho ser consumido, vamos dizer assim. Aí você vem, troca o trilho, né? Chega no limite, você troca o trilho, volta à condição ideal, ele detona de novo e assim vai. Sucessivamente você vai trocando o trilho. Em algumas operações isso faz sentido, né? Depende, obviamente, de cálculos aí que você faz. Aí outra maneira é você fazer a manutenção corretiva, que também, o que que é? Você deixa ele chegar numa condição bem crítica e você vem reperfila ele e deixa de novo numa condição crítica, reperfila de novo. Lembrando sempre, quanto mais é, símbolos de dinheiro aqui, maior é o gasto para você. Obviamente, trocar um trilho é caríssimo. Você fazer manutenção corretiva também não é nada barato. Então tem que chegar nesse equilíbrio. Você tem que fazer as contas, você tem que entender como esse organismo vivo que é a ferrovia funciona para chegar na melhor condição. Até hoje, o último cenário que eu vou mostrar para vocês vem se provando o melhor de todos. Outra estratégia, manutenção cíclica, essa é muito utilizada no Brasil. Você acaba fazendo um monitoramento dos trilhos, mas faz uma manutenção cíclica, por exemplo, porque falta equipamento. Por exemplo, você tem um equipamento só para fazer esmerilhamento de uma malha toda. Então você garante a manutenção de toda a via fazendo essa manutenção cíclica, né? Você vem de tempos em tempos, faz a medição para garantir, mas vem fazendo esse reperfilamento dos trilhos para ter ali uma quase garantia de que tudo está ok e diminuir bastante a chance de quebra de trilhos. Ele ainda custa um pouquinho mais do que o que eu particularmente considero ideal, que é a manutenção preventiva. O que é a manutenção preventiva?
A partir do momento que você tem um monitoramento completo da via, que você tem equipamentos que permitam você fazer, tirar uma fotografia, né, que eu falo sempre, tirar uma fotografia da sua via inteira e entender como é que essa via está sempre, e entender onde são os hotspots, né, onde são os pontos de maior atenção que você tem que tomar cuidado, que tem mais trinca, por exemplo, uma curva determinada, ou um ponto de frenagem, e por aí vai, você vai entendendo como é que a sua ferrovia tá operando, e aí você consegue garantir com medições periódicas, né, que você tem as condições dos trilhos sempre no ideal, e aí você consegue fazer as manutenções exatamente no ponto que você tem que fazer, ou seja, a partir do momento que você começa a ter pequenas trincas no trilho, você já passa o equipamento, faz o reperfilamento e garante a melhor vida útil do ativo. Lembrando que na via permanente, o ativo que mais custa é o trilho. O trilho é muito caro, é importado, a gente não tem fabricação por uma série de fatores, né? Primeiro é demanda, a gente não tem demanda para ter uma fábrica de trilho com diferentes perfis aqui no Brasil ainda, né? Não se justifica economicamente. Então, tem que cuidar muito bem desse trilho. Você tem que garantir que esse trilho está sempre na melhor condição possível. Lembrando sempre, né, também, que quanto mais consome trilho desnecessariamente, isso é um impacto ambiental que a gente está gerando. Então, tem que tomar muito cuidado também com isso. A preservação dos trilhos é uma questão ambiental, inclusive. E aí a gente tem combinação de estratégias, né? Quando você consegue agregar novos equipamentos na sua operação, você consegue fazer um ganho, mesmo que você não ganhe tanto quanto você instala um trilho novo e tem essa manutenção ideal que eu mostrei ali atrás, você pode trazer um equipamento que traz um benefício tamanho que, por exemplo, você aumenta em 100% pelo menos a vida útil do trilho. Ele já consumiu uma parte da sua vida, mas ele pode dobrar a vida útil ainda em relação a outros sistemas de reperfilamento, né? Se você chegar, por exemplo, com um equipamento de fresagem num trilho desse. Muitas vezes você tem casos que trilhos são trocados quando você tem na medição de via uma trinca de 0,5 milímetros, né? Quando você chega nesse ponto, o esmerilhamento já não dá mais conta, e é arriscado você manter esse trilho. Então, é trocada essa barra ou essa seção inteira. Com o fresamento, isso não é necessário, porque você consegue, com esse equipamento, numa passada só, tirar de 0,1 milímetros a 6 milímetros de material. Então, 0,5 milímetros é quase nada para ele. Aí você consegue tirar essa camada, vamos dizer assim, doente de metal e trazer o metal são que está para baixo dessa camada doente para a superfície, como se ele e transformar esse trilho como se fosse um trilho novo. Obviamente ele tem menos material no boleto, mas ele vai se comportar como um trilho novo novamente, vai garantir segurança, qualidade e uma vida estendida para esse trilho, ok? E aqui a gente tem uma soma das estratégias de manutenção, né? O que é isso? É você estender sempre a vida útil com segurança, com garantia, né? Com conforto, seja para o tempo de passageiro, seja no trem de carga. Porque lembrando sempre, o conforto no trem de carga, o que é? É redução de ruído, é redução de hunting, por exemplo. E como é que você faz isso? Garantindo, a primeira coisa, um perfil ideal de roda de trilho. Quando você faz uma estratégia muito bem montada de manutenção, você reduz tudo isso e, por exemplo, a população lindeira que está ali na região próxima da ferrovia não vai reclamar tanto da ferrovia porque não vai fazer tanto barulho. Até porque, por exemplo, fresar trilho não faz barulho como no esmerilhamento, né? Além de não ter risco de incêndio. Então, basicamente, aqui a gente está mostrando algumas estratégias que eu já comentei ali atrás, né? Que é você ou não tem manutenção,
ou tem a estratégia corretiva, a cíclica, a preventiva e a preditiva. A preditiva é o ápice da manutenção, é você atuar exatamente no momento ideal para que você tenha a melhor performance desses trilhos e o menor desgaste dos trilhos, ou seja, você remove o material que está doente ali, deixa o material são e esse trilho vai estender a vida dele muito mais do que se ele ficaria, por exemplo, numa manutenção cíclica. E aqui a gente tem, óbvio, o que a gente usa para fazer essa manutenção são alguns fatores, né? Não adianta a gente querer inventar. Nós temos nós temos que seguir alguns passos, então a gente começa com uma manutenção preventiva baseada em intervalos, né? Depois vai para uma manutenção preventiva condicional, depois a gente vai para uma manutenção baseada nas condições, e aí a gente consegue pular para a manutenção preditiva. Não adianta você querer pular do não manutenção para manutenção preditiva de uma vez, você não vai conseguir. Você tem que vir escalonando essa manutenção para chegar lá. E tudo isso você usa muito informação. Medição é um ciclo que você tem que criar de medição, de atuação, e vai, e coleta dado, e faz a manutenção, coleta, faz, você vai chegando nesse ponto ideal, ok? Lembrando sempre, a manutenção preventiva por exemplo, que nem num carro, trocar o filtro a cada 15 mil quilômetros para não estragar o motor. A manutenção preventiva condicional verifica a cada 15 mil quilômetros se o filtro precisa ser mudado, né? Você já não troca o filtro, você vê se ele precisa ser trocado. Na terceira, que é a CBM, a manutenção baseada em condições, o próprio sistema já tem sensores que indicam quando precisa trocar o filtro. Ele mesmo, ele vai usar o filtro na vida útil dele inteira e ele troca só se precisar. E a manutenção preditiva, o sistema já fornecerá os ativos, né, e vai prever a data provável de falha, ou seja, você chega num ponto que ele entende assim, olha, daqui 15 dias tem que trocar o filtro, por exemplo, do carro, porque senão ele vai estragar, né? Troca o filtro do carro por trilho. Num primeiro momento, você troca trilho a cada, sei lá, 15 mil MGTs. Você pode depois verificar a cada 15 mil MGTs se você tem que trocar esse trilho ou não. Depois você pode passar por um plano de manutenção, aonde você vai medindo e o próprio sistema vai indicando, olha, aqui tem que trocar trilho, ali não tem, aqui tem, ali não tem. Ou você chega num determinado ponto que você tem um software que já te mostra os pontos aonde você vai ter que atuar em determinada linha do tempo. E aí você consegue planejar já a substituição dos trilhos antes dela ser necessária. Então, o que isso está trazendo? Uma eficiência absurda para a equipe de manutenção de via. Lembrando que manutenção de via não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Você tem que se deslocar para a região, trabalhar com equipamentos pesados, interromper a operação, que é o pior de tudo. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. E aí a gente tem a aproximação holística, né, os marcos de referência. O que é isso? É aquilo que a gente comentou ali atrás. Por exemplo, numa economia circular, você usa, reduz, recicla, reusa e produz. Usa, né, faz esse ciclo de produção de materiais. A indústria 4.0, basicamente, ela consegue juntar todos os ativos que você tem dentro de um ciclo de monitoramento, e você consegue enxergar a manutenção, a produção, tudo holisticamente dentro de um aplicativo, por exemplo. E sempre lembrando dos marcos de análise, predição, comparação, planejamento, otimização e controle. A gente, juntando tudo isso, o que quer dizer? Você consegue, com uma visão holística de toda a manutenção de via, chegar no ponto de você ter falha zero, né? É o oásis para toda a equipe de manutenção do mundo ferroviário,
chegar num ponto desse que você não tenha, você atua antes da falha acontecer, otimizando o uso desse, vamos dizer assim, desse ativo, né? E aí, como é que essa plataforma funciona, né? A gente mede, valida, analisa os dados coletados, tudo isso vai depender muito de medição, você vai ter que ter sempre equipamentos medindo a via. Por isso que a gente tem aqueles vagões de medição, carro de medição, sensores pela via, tudo isso te ajuda a ter esse, vamos dizer assim, eu chamo sempre de binóculo, né? Você enxergar de longe os defeitos que podem acontecer na sua vida. Aí, com isso, você consegue planejar efetivamente manutenção, maximizar a disponibilidade de infraestrutura, garantir a confiabilidade da via, ou seja, você não para, né? E lembrando sempre, é um ditado, o trem nunca pode parar, ele tem que rodar, porque se ele não rodar, ele não tem por que existir. Garantir altíssimos níveis de segurança, fazer tudo isso de uma forma sustentável, ou seja, sem agredir o meio ambiente, e oferecer uma plataforma digital de preferência de código aberto para que, por exemplo, você possa agregar diferentes fatores. Por exemplo, se você usa um sistema de medição do fornecedor A, você usa também um software do fornecedor B, você usa um sensor do fornecedor C e um equipamento, seja lá qual, de manutenção do fornecedor D. Você pode integrar tudo isso no mesmo sistema de código aberto e isso permite com que você chegue nesse plano de manutenção 4.0 que a gente tanto fala. Como é que isso funciona? Big Data, simulações, predições e a intervenção na via. Aqui a gente pode ver o que acontece. Você vai coletando informações da via, aí você começa a fazer algumas simulações para entender até onde esse dano chega, você começa a prever como esse dano vai crescer, e aí você intervém e faz esse trabalho. Por exemplo, aqui você tem uma trinca num trilho qualquer. Você vem aqui e corta para baixo dessa trinca, permite com que todo esse material seja utilizado ainda, e você remove esse material que já não serve mais, preservando o trilho na via, com uma manutenção menor, com muito mais facilidade. Lembrando, gente, isso não é um futuro que a gente está sonhando, isso já existe, isso já está em operação, por exemplo, na Europa, na China, nos Estados Unidos, inclusive, já começou, e o futuro já está aí, a gente só precisa trazer ele para o Brasil. Aqui é um exemplo de medição, que é o famoso eddy current, né? O eddy current, ele consegue pegar trincas nos trilhos, defeitos nos trilhos, mesmo que eles estejam para baixo daquela camada superficial. Você consegue fazer uma medição onde você consegue enxergar esses defeitos e atuar neles. Só que, obviamente, para que você consiga fazer, por exemplo, remoções abaixo de 0,2, 0,3 milímetros, você precisa de um equipamento eficiente para fazer isso. Senão você não vai conseguir atender de maneira realmente rápida e eficaz, como é preciso na ferrovia. Aqui a gente tem um exemplo de uma medição de perfil longitudinal de trilho. Nesse caso, a gente pode ter também correção de solda, aqueles wheel burns, a gente pode ter squats, seja lá o que for. Todos os defeitos de trilho a gente pode ter e chegar nesse tipo de medição que a gente está vendo aqui. E aí o que acontece? Você vem, faz a medição e define, por exemplo, aqui, quanto você tem que cortar de metal para tirar todos esses defeitos nesse determinado trecho. A gente chegou aqui, por exemplo, em 0,35 milímetros de falha, ó. Você tem aqui 0,35, grande parte está abaixo de 0,3, né? Então, o que a gente tem aqui nessa condição? Você tem que chegar e cortar o trilho nessa profundidade para você garantir toda essa seção de trilho sã, saudável, sem nenhum tipo de problema. Você fresa esse trilho, você usina ele todo, você deixa ele plano, zerado,
ele chega aí depois quando você passa o equipamento, olha o nível que ele fica, né? Você está tudo dentro da tolerância que é 0,05 milímetros de defeito. É praticamente nada. O trilho, se bobear o trilho saído da fábrica, tem mais deformação, vamos dizer assim, do que esse trilho que está lá na via, que foi fresado por um equipamento. É impressionante. E aqui a gente mostra como é que funciona o fresamento, né? Você tem uma roda, cada roda de fresagem, ela tem vamos dizer assim, um casal de pastilhas de corte. Então, um corte de trilho, ou 10 facetas de trilho, estão aqui num casal desse de pastilhas de corte. Então, se o trem fresador ele está indo num sentido, por exemplo, ele está indo para cá, a roda ela vem passando do contrário, né? Para ela fazer o corte do trilho de maneira correta e precisa. Como é que se chega nesse determinado perfil, né, nos perfis de trilho que você precisa e tudo mais? Você faz simulações 3D, é aí que entra aquele pessoal do Centro de Materiais de Leeuwen. Eles fizeram todo essa simulação e é incrível o modelo. Isso aqui é um exemplo de um corte da roda, né? Vamos dizer assim, uma seção dessa roda aqui cortada, fazendo essa simulação. Você tem aqui como ela vai passar no trilho, e por incrível que pareça, pessoal, até o formato do cavaco que vai ser cortado, eles conseguem prever. E fica muito igual. É impressionante o nível de perfeccionismo que existe na simulação desse tipo de exercício, vamos dizer assim. E aí depois você tem a simulação 2D, onde a gente consegue é, entender a força de fresamento, a temperatura que o trilho vai chegar e as condições de carga que você pode ter. Aqui, ó, só para vocês entenderem, esse é um modelo que mostra a simulação da transferência de calor do corte do metal, né? Quando aquela pastilha de corte que vocês viram na roda ali atrás, ela vai pegando o metal e cortando ele, e esse corte, que vai subindo, essa parte verdinha aqui, ó, é o cavaco, né? É o cavaquinho que é formado. Então, como a gente pode ver aqui, ó, todo o calor está principalmente na pastilha e no cavaco, com toda a maioria do calor no cavaco. E o trilho mesmo, como a gente pode ver aqui embaixo, ó, ele está sempre em baixa temperatura. Eu vou mostrar para vocês agora um videozinho da simulação do corte. Olha que legal que é. O próprio software faz vamos dizer assim, essa simulação com essa animação aí, a gente consegue ver que a transferência de calor, ela é praticamente zero aqui no trilho, ela é muito baixa. Enquanto aqui, ó, a gente tem um aumento da temperatura entre a pastilha de corte, que está aqui, né? Essa aqui é a pastilha de corte, e o cavaco. Só que se a gente olhar no cavaco, o cavaco nunca passa de 300, 400 graus. A pastilha, sim, vai até 800, 900. Né? Então, com isso, você preserva a qualidade do metal. Aqui tem mais um exemplo de abordagem, né, de manutenção. Então, como é que funciona? Primeiro, né, você tem aqui um trilho que é simplesmente instalado e deixado lá até ser trocado. No segundo modelo, a gente tem uma projeção de intervenção que vai sair muito mais barata do que trocar trilho toda hora. E aí a gente vai fazendo esses modelos e simulando. E aí você vai entendendo qual é o melhor custo-benefício para poder fazer essa manutenção. Por que é tão interessante o fresamento? Porque a gente tem aqui, ó, por exemplo, esse trilho aqui é um trilho usado. Ele tem essa deformação já, tá vendo? Esse trilho aqui, logo depois da medição, como a gente pode ver aqui o gabarito de perfil, ele está bem deformado. Dependendo do caso, esse trilho ia ser trocado.
Com o fresamento, o que você faz? Você passa o equipamento, isso aqui é uma passada só, tá? Não precisa ir, voltar, ir, voltar. Você só passa, linearmente, vai passando e cortando. Você corta e já dá o polimento no trilho. Olha a perfeição que fica. É impressionante a qualidade de entrega que você tem com esse equipamento. Como é que você faz isso, né? Você primeiro faz a fresagem, faz o corte, depois você faz polimento, né? Você tem a fresagem mais o polimento e aí o polimento final. Tudo isso garante, por que é feito esse polimento? Para ficar esse opaco aqui, né? Para você garantir tração e evitar ruído. E tudo isso garante o perfil perfeito do trilho e você tem a restauração do metal na condição ideal dele. Com isso, se você começa a fazer esse tipo de manutenção desde o começo da vida útil do trilho, você garante até 300% de vida útil do trilho. É isso mesmo, gente. 3 vezes mais vida útil no trilho. Só fazendo esse procedimento de fresagem. Ok? Lembrando que fresagem, nesse caso, vai numa abordagem além da básica de remoção superficial dos defeitos das tecnologias convencionais de reperfilamento, né? Você controla toda a forma do trilho, toda aquela curva do trilho, todo o ponto de contato entre o trilho e a roda, você está garantindo na excelência, com uma passada só. Aqui a gente tem só mais uma demonstração de como são essas rodas, né? Então, basicamente, a gente tem aqui a roda de corte, né? A roda de fresagem, a roda de polimento e o trilho acabado. Lembrando sempre, esse sistema ele consome menos energia, ele não precisa de água, você não tem necessidade de água, porque não gera faísca que gera incêndio. A única faísca, pouca faísca que essa roda de polimento faz é aquela faísca fria. É como se fosse, sabe aquela pedra de amolar faca? Aquela pedra é uma pedra que gera também, se você conseguir chegar num ponto de gerar faísca, é uma faísca fria. Se você colocar a mão na frente dessa faísca, ela não queima a sua mão, entendeu? Pela composição da pedra. E esse sistema aqui, como você não precisa agredir o metal e remover metal, é só você corta o metal com as pastilhas e faz um polimento, né, que a gente chama muito suave na superfície, removendo praticamente nada, só tirando aquele brilho do trilho, que eu vou mostrar no final para vocês como fica o processo, né, o pós-fresamento e o pós-polimento. Vocês vão ver que você só dá realmente só tira aquela camadinha brilhante para garantir a aderência e não gerar ruído, trazendo assim um funcionamento da ferrovia silencioso e confortável. Aqui a gente vai mostrar como funciona essa tecnologia, né? Esse, por exemplo, é um equipamento de grande porte, então a gente tem aqui todo um salão com motores e tudo mais, rodas opcionais ou sobressalentes. E aqui a gente tem os cabeçotes que a gente chama, né? Então, nesse exemplo, como é um equipamento grande para 6 milímetros de remoção no máximo, você tira 2 milímetros com o primeiro, 2 milímetros com o segundo e 2 milímetros com o terceiro. Tá vendo? Esse é o modelo de roda. E esse aqui é a última roda, que é a roda de acabamento, que a gente está vendo aqui nesse desenhinho. Essa roda, ela só, como você não tem necessidade de passar mais do que o mínimo do mínimo, ela só vem mesmo dando o acabamento que as outras 3 rodas já fizeram todo o trabalho pesado, né? Lembrando sempre, essas rodas de corte, né, você ajusta pelo sistema, ela pode começar cortando de 0,1 milímetro, que é basicamente nada, até 6 milímetros de corte máximo. Ou seja, você remove desde um cisco de nada até bastante material para remover, por exemplo, um defeito severo. Aqui é um exemplo das ferramentas de fresagem adicionais, porque, por exemplo, se você vai andar por um longo percurso, fazer uma jornada longa, e é bom sempre ter rodas sobressalentes, você já leva várias rodas no salão de sobressalentes,
para poder trocar. E o legal é que essa roda é muito rápida de trocar. Cada roda dessa dá para trocar em 10 minutos e o próprio equipamento já tem até o sisteminha de pega de uma roda para trocar com a outra e tudo mais, então você não faz nem esforço. Tem ferramenta pneumática dentro do equipamento, então tira uma roda, coloca a outra, é quase como um carro de Fórmula 1. Troca muito rapidamente e garante do mesmo jeito a precisão. Aqui é aquela unidade de polimento que eu comentei com vocês. Vocês podem ver que nesse caso aqui a roda tá do outro lado, então é só você ver a roda, ela vai algumas também sobressalentes se o cliente assim precisar ou achar que é necessário. Geralmente gasta muito pouco essa roda, então dá para fazer um trabalho por um longo período aí com esse equipamento. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Eu posso fazer perfis de trilhos variados, ou seja, se eu tiver um perfil de reta, um perfil de curva, ou um outro perfil de AMV, por exemplo, um perfil de PN, você pode ter cada roda daquela que a gente viu lá no salão do carro, ou, por exemplo, cada roda da fresadora, com um perfil diferente, se você tem essa necessidade. Se não tem, se é um perfil universal, usa um perfil só e seja feliz. E outra vantagem é assim, esses equipamentos de fresagem, dependendo do tamanho deles, não os maiores, os gigantões, não, mas os menores, você pode variar a bitola, ou seja, o próprio equipamento já tem um ajuste de bitola. Você consegue ir desde a bitola métrica até a bitola chilena, por exemplo, 1676. Qualquer bitola, você ajusta tanto as bitolas dos truques do próprio carro de movimentação, como os cabeçotes de corte, desde a métrica até, por exemplo, aqui no Brasil, a larga, 1600. Todos podem ser feitos pelo mesmo equipamento. Você não precisa rebitolar, por exemplo, o equipamento. Ok? Outra grande vantagem é a manutenção inteligente. Isso o que é? Você tem uma coleta de dados em tempo real dos equipamentos que permitem gerar logs de avaliação desse equipamento, como ele está funcionando. Todas as informações relevantes do equipamento são sempre monitoradas, você tem uma conexão segura para fazer essa conexão, e você pode ter solução de problemas, às vezes online, e isso não depende de idioma, você não tem problema, barreiras de idioma, né? Vale lembrar que desde que foram implantados esses sistemas de monitoramento nos veículos, mais de 80% dos erros são corrigidos dentro de 2 horas da notificação de uma falha. Então, o equipamento fica menos tempo parado, ele fica mais tempo operando. Ele foi adquirido pelas operadoras para prestar serviço de reperfilamento de trilhos. Então, ele tem que estar o maior tempo possível disponível para trabalhar. E esse sistema de monitoramento inteligente vem para trazer exatamente isso. É muito interessante que, por exemplo, 90% dos turnos de trabalho, você já tem uma prevenção contra interrupções do trabalho, ou seja, você não vai parar o trabalho no meio. Em 90% dos casos, é muito difícil acontecer um problema, né? Por quê? Por essa manutenção sempre, vamos dizer, essa manutenção e monitoramento do equipamento sempre real time e sempre disponível, né? É bem legal você juntar tudo isso, porque aí você tem tudo isso que está sendo mostrado aqui. Todos os logs da máquina, todo o histórico de falhas, todo o histórico do comportamento do equipamento, e com isso você consegue garantir além de uma manutenção assertiva, você ir direto no problema que o equipamento pode ter, de maneira rápida, eficiente, e às vezes, se esse problema dá na via, você consegue rapidinho resolver e continuar a sua jornada de trabalho sem interrupção. Isso é muito importante, né, para as operadoras.
E aí, o que, que isso traz sempre? O aumento da confiabilidade tanto do equipamento como da jornada de manutenção e aumenta até, por que não, a moral do time de manutenção. Ele nunca vai deixar serviço para trás, nunca vai ficar um serviço sem fazer. Aí o que a gente tem também, que é um negócio muito interessante, é esse capacete agregado. Com esse monitoramento que é feito junto com esse capacete que vem junto com o equipamento de fresamento, você consegue 24 horas por dia, 7 dias por semana, ter suporte no equipamento com os especialistas da engenharia que construíram esse equipamento. É muito importante isso. Você consegue garantir que esse equipamento está sempre disponível todo o tempo, e mesmo que ele tenha algum tipo de falha mínima durante a jornada, você consegue resolver. Você bota o capacete, conecta, precisa de um celular, básico isso, é um sinal 4G, você já tem conexão, consegue falar com o pessoal e fazer uma chamada de vídeo com o capacete te mostrando informações em realidade aumentada que o próprio cara te mostra, e você consegue resolver o problema ali de maneira muito rápida. Outra vantagem desses equipamentos é que são os únicos equipamentos de reperfilamento que são, vamos dizer assim, ecologicamente corretos. Ele tem a versão diesel, mas a gente tem também versões a bateria e versões a hidrogênio. Isso é muito importante porque você consegue, por exemplo, além da pegada ecológica, da redução de carbono, muitas empresas, por exemplo, você evita poeira em túnel, você evita uma série de outros fatores que podem ser complicadores aí para a operação. Você diminui, por exemplo, lavagem de túnel de metrô, porque você está usando um equipamento que não gera aquele particulado do diesel, por exemplo. Você está reduzindo ali a emissão de diesel, você está reduzindo a necessidade de lavagem, por exemplo, tá? E aí a gente tem aí a questão da sustentabilidade, dos acidentes e tudo mais. A gente lembra que o esmerilhamento, o que, que acontece? Você tem esse espalhamento de faísca, isso gera incêndio, não tem jeito. Você precisa de muita água, você precisa de uma equipe grande, precisa de caminhão de bombeiro, caminhão de... É uma série de equipamentos para fazer um esmerilhamento. No fresamento, isso não tem necessidade. Você não tem faísca, não tem poeira, não tem nada. Você precisa basicamente dos operadores da máquina, que são de 2 a 3, dependendo do equipamento, né, dependendo do tamanho. Enquanto no esmerilhamento, às vezes você precisa de 15, 20 pessoas numa operação. Não pode fazer, por exemplo, se tem uma via dupla, onde está passando a esmerilhadora, não pode fazer manutenção do lado, porque vai voar faísca nos caras. Isso é perigoso, pode cegar um cara, enche o pulmão do cara de poeira. Aqui no caso do fresamento, não. O cara pode trabalhar na via do lado, porque não vai ter poeira, não vai ter faísca, não vai ter nada. E além de tudo, você tem uma série de outros benefícios, né? Evita o desperdício de água, porque não precisa de água, não faz ruído, não incomoda os moradores da região, é uma operação limpa, é ecologicamente correto, porque todo o cavaco que você corta, que eu mostrei ali atrás, você recolhe para dentro do equipamento e vende. E isso é um produto de alto valor agregado no mercado, porque é trilho, né? E as pastilhas de corte, quando elas são usadas, todas as faces delas, elas também podem ser vendidas, elas têm materiais nobres e custam muito caro. Então, além de tudo, é uma operação muito mais barata que o esmerilhamento. Chega a custar, às vezes, dependendo do tamanho da remoção, 10 vezes menos. Então, tem que se debruçar, tem que calcular tudo isso e entender para você conseguir equilibrar essa operação e entender até onde vale a pena fazer esmerilhamento, aonde o fresamento começa a ser uma vantagem para a sua operação, né? Como eu já disse, o cavaco é reciclável, né, gerando receita, e você tem o risco zero de incêndio. Pensa o seguinte, um incêndio, por exemplo, numa ferrovia de carga, pega fogo numa fazenda lá, que é lindeira a ferrovia. Mata a vaca, mata, sei lá, o animal, um cavalo de raça que custa um absurdo lá, um cavalo de um cara lá.
tudo isso, todo esse custo não é levado em conta e tem que ser levado em conta. É o equipamento que está gerando esse incêndio. Você tem que tomar esse cuidado. Não, infelizmente, o esmerilhamento ele não é ecologicamente correto. Ele gera faísca, ele gera poeira, ele polui toda a região, porque é todo um poeirão que está sendo jogado ali, um monte de água que está sendo jogada nessa região, tudo isso desnecessário no sistema de fresamento. E aí, lembrando sempre, né? O ar que a gente respira é, é muito. Você tem que tomar cuidado com esses particulados. Então, quanto mais você esmerilha, mais poeira você está jogando no meio ambiente, e pior é, por exemplo, para os trabalhadores ali que estão trabalhando nesses equipamentos. Com o fresamento, isso não existe. Essa poeira é zero praticamente. Essa sujeira é zero. Você tem, por exemplo, em túneis, a, você não tem esse particulado ali flutuando na região e não tem esse tipo de problema. Então, é um equipamento que, além de fazer um trabalho mais preciso, ele evita um problema de meio ambiente, um problema de saúde, né? Você tem toda uma série de benefícios agregados à operação desse equipamento que são absurdamente positivos. Aqui é só alguns exemplos que a gente recebeu aqui do metrô de Barcelona, da quantidade de particulados que tem, por exemplo, em Barcelona, em Londres, Paris, e todas esses sistemas metroferroviários, né? Aqui é mais um exemplo de como o reperfilamento por fresamento é tão importante em regiões fechadas como túneis, né? Então, além de todos os benefícios operacionais, você tem benefícios para a saúde pública. Aqui é um outro exemplo absurdo, né? Esse exemplo aqui dos materiais foi numa operação em 2016 dentro do Eurotúnel que foi feita junto com esse equipamento. No primeiro exemplo, tem escória de esmerilhamento deixado para trás após passagem de esmerilhadora, né, aqui nesse aqui. O segundo é o material residual da fresagem, olha a diferença de uma montanha para outra. Isso aqui, materiais variados, que não tem nada a ver com nenhum dos dois serviços, mas olha a diferença desse pacote de materiais e olha a diferença desse aqui. É muita coisa, né, gente? Imagina que isso aqui é um pequeno trecho. Imagina numa extensão de uma ferrovia grande aí, quanto você não tem de material que vai sendo deixado para trás, né? Lembrando sempre, a gente tem alguns fatores também que contribuem, por exemplo, a abrasão do fresamento é muito positivo para esse tipo de consequência, a abrasão entre roda-trilho, o esmerilhamento de trilho e o efeito de sucção exterior devido à supressão do túnel, né? Quando você tem o trem no túnel, pensa que é que nem uma seringa gigante, né? Você está levando o ar, o túnel, o trem, ele arrasta aquele ar junto com ele, como se fosse uma seringa, né? Então, toda essa poeira vai sendo levada junto com ele. E, obviamente, veículos de manutenção com motores a combustão, que é diesel, basicamente, ok? Tudo isso vai gerando particulado, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E, obviamente, se você fresa os trilhos, o particulado que vai ficar desse serviço é muito menor. E aqui um ponto que a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? A Voestalpine, né, a VAE, ela tem um serviço de manutenção de trilhos para garantir, por exemplo, os trilhos que ela fornece para linhas lá na Europa, ela tem um serviço de manutenção de via. A VAE escolheu comprar um equipamento desse porque ela entendeu que esse sistema de fresamento de trilhos é o que melhor traz de volta as condições ideais dos trilhos que ela mesma fornece. Então,
não existe exemplo melhor na nossa concepção do que o próprio fabricante de trilhos usar um equipamento desse e escolher esse equipamento, porque ele entendeu que é o equipamento que vai prolongar a vida útil dos próprios trilhos, trazendo mais qualidade, obviamente, para o cliente dela, tanto no serviço executado por esse equipamento, como atestando a qualidade dos seus trilhos, né? Eles chamam esse tratamento que eles fazem dos trilhos de tratamento regenerativo de trilhos, pois muitas vezes trilhos que seriam destinados a sucata, porque já tem trincas de 0,3, 0,5 milímetros, dependendo do caso, seriam descartados, se fosse no caso do esmerilhamento. Com esse equipamento você consegue fazer vamos dizer assim, a retomada da condição ideal desse trilho para a condição perfeita de operação de novo, e esse trilho vai ter uma vida prolongada, né? Então, para eles é muito importante, porque isso atesta a qualidade dos trilhos deles. E outra que é muito interessante, que saiu na Railway Track and Structures há pouco tempo atrás, a Loran, que é uma empresa de renome no mercado mundial, comprou 2 equipamentos da Leasinger, né, numa parceria que eles estão montando com a Leasinger nos Estados Unidos, e eles chamam esse equipamento de LM1, que é a MG11 da Leasinger, né, ampliando o portfólio de serviços que eles têm. Eles prestam serviço nas Américas inteiras, né, aqui no Brasil mesmo, lá nos Estados Unidos eles são muito fortes também. Então, eles entenderam que comprando esses equipamentos de fresagem, eles conseguem oferecer um novo pacote de serviços, pode ser até dentro daquele GTA, que é o gerenciamento total de atrito deles, de maneira muito eficiente com esses equipamentos. Eles já estão nos Estados Unidos, já estão em posse da Loran, e ela já está fazendo esse trabalho lá nos Estados Unidos, né? Foi muito legal que eles colocaram na reportagem lá da RTS, que eu traduzi uma parte, né? Eu pus aqui alguns destaques da reportagem, onde eles falam, né, que eles estão ampliando o portfólio de serviços. O esmerilhamento e a fresagem de trilhos desempenham um papel vital na manutenção da infraestrutura ferroviária, no aumento da segurança ferroviária e na minimização de interrupções, que é tudo isso que a gente comentou aqui atrás, né? Como a fresagem é um processo de corte rotativo, somente cavacos de fresagem são produzidos e muito poucas faíscas e poeira resultam do processo de polimento, que é o que a gente viu no slide anterior ali, daqueles montinhos de sujeira. O que torna esse processo, né, ou essa opção, a melhor para regiões altamente sensíveis à poeira e ao fogo, né? Então, por exemplo, na Austrália, esses equipamentos são usados em qualquer tempo, em qualquer dia, em qualquer região, seja, por exemplo, em região de mata seca. Você não pode esmerilhar, porque pega fogo e não tem como parar. Você pode usar esse equipamento, que esse equipamento não tem problema, né? Se você tiver uma região, por exemplo, de túnel, ou uma região de ponte onde tem carro embaixo, você não pode esmerilhar. Dependendo do lugar que você vai esmerilhar, você não pode fazer o serviço, porque vai voar faísca, por exemplo, no carro de alguém, vai estragar o carro, tem que pedir para todo mundo tirar para poder fazer o esmerilhamento. No caso da fresadora, não, você pode passar que não vai danificar nada e nem equipamento de ninguém. Equipamentos de sinalização que são sensíveis, alguns ao esmerilhamento, esse caso não tem problema, porque não gera ruído, não tem trepidação, não tem nada. Então, é um sistema mais suave, vamos dizer assim, menos agressivo ao entorno, e isso traz muita eficiência para a manutenção. Basicamente, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Não vou me alongar muito, porque senão vai ficar muito tempo, já tem 1 hora que eu estou falando aqui. Espero que todo esse conhecimento que eu passei para vocês seja válido. Se vocês ficaram interessados em ter mais, obviamente, eu passei muito rapidamente aqui por uma série de itens, eu tenho muitos estudos,
feitos, por exemplo, lá em Leuven, lá naquela divisão de estudo de materiais, posso disponibilizar para vocês. É só pegar meu nome, procurar no LinkedIn, vocês vão me encontrar. É muito simples. Quem me chamar, quem me convidar para a conexão será aceito, com todo prazer. Podem me procurar. Então, fica aqui um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela paciência e até a próxima.